Diferente de todos os jogos que a Nintendo costuma fazer, Bayonetta tem um apelo mais adulto e ao mesmo tempo sexy, com uma bruxa charmosa como a Cereza e uma jogabilidade bem agradável de hack and slash. No vídeo de hoje, quero falar justamente de como a Nintendo fez a Bayonetta chegar onde chegou, sendo que era para existir apenas um game da franquia, mas a Nintendo foi lá, salvou a Bayonetta e ainda trouxe 2 sequências e um spin-off. Mas antes de falar mais sobre isso, já conto com a sua ajuda, aquele like cogumelo, ativar a pau-star, ou seja, o sininho da notificação, assim você não perde nenhum vídeo novo do canal, e vamos ao vídeo. Geralmente, os jogos da Nintendo são jogos mais familiares, ou seja, para todos os públicos. Algo que ela já deixa como marca registrada, o que permite que alguém de 6 anos de idade até 60 anos possa jogar os games sem se preocupar com faixa etária, apenas se preocupando em trazer diversão ilimitada. É aí que entra Bayonetta, uma franquia que se destaca das outras séries que a Nintendo possui. Os jogos da Bayonetta esbanjam sensualidade, algo que já demonstra que não é adequado para menores de idade. Por conta disso, Bayonetta 3 teve que adicionar um modo chamado menos sexy para que as pessoas mais novas pudessem jogar o game e não ter problemas. Uma forma de dar a opção ao jogador, melhor do que mudar o jogo para todos. Dar a opção de, se você se sente incomodado, apenas mude para que o jogo fique menos sensual, podemos assim dizer. Até mesmo a adição de Bayonetta no Smash teve que se adequar, com alguns movimentos sendo alterados devido ao fato de ela mostrar muito mais do que poderia. Ainda assim, Bayonetta é uma série totalmente associada à Nintendo e em 2012 a Big N ajudou a salvar a série depois que ela ficou sem publicadora e sem dinheiro. A Nintendo não só financiou Bayonetta 2, mas também Bayonetta 3, um remaster de Bayonetta 1 e um spin-off de Bayonetta no Switch. Então, se não fosse pela Nintendo salvando a franquia, não haveria uma franquia da Bayonetta. Ela teria morrido no primeiro game. Quero também abordar nesse vídeo os bastidores da franquia, como a série perdeu sua publicadora original e por que a Nintendo decidiu financiar esse projeto que se difere tanto do que ela costuma fazer, sendo o jogo mais sexy, e também comentar da vez que a Nintendo pediu que os jogos ficassem ainda mais sexy. Tudo se inicia com Bayonetta 1, que começou a ser desenvolvido no início de 2007. A série foi idealizada por ninguém menos que Hideki Kamiya, o mesmo que criou a série Devil May Cry, e se tornou um grande e respeitado criador de games no final dos anos 2000. Kamiya ficou por anos na Capcom e graças a ele o projeto Resident Evil surgiu. Ele que ajudou a projetar o primeiro jogo da franquia. Dirigiu Resident Evil 2, além de criar um dos jogos mais aclamados até hoje, o Okami. Em 2006, quando a Capcom o demitiu, Kamiya montou seu próprio estúdio com alguns outros ex-desenvolvedores da Capcom, o tal estúdio conhecido mundialmente Platinum Games, conhecido por jogos como Metal Gear Rising, Vanquish, The Wonderful 101, Nier Automata e, é claro, Bayonetta. Graças a tantos jogos bons, o estúdio cresceu sua reputação na indústria dos jogos e logo a Platinum Games fechou um acordo com a SEGA, desenvolvendo 4 novos jogos que a SEGA financiou e publicou. E justamente um dos jogos era o Bayonetta. O próprio Hideki Kamiya explicou dizendo o seguinte: para Bayonetta 1, assinamos um contrato com a SEGA e recebemos investimentos financeiros deles. Depois propusemos a eles um design para o jogo e iniciamos a produção. Todos os direitos pertencem à SEGA. E ao longo dos 2 anos seguintes, a Platinum Games gradualmente deu vida à visão de Bayonetta. Eles desenvolveram a versão do jogo para o Xbox 360, enquanto a SEGA contratou outra empresa para portar o jogo ao PS3. E essa versão de PS3, inclusive, teve diversos problemas. E não irei citar no vídeo, pois o foco desse canal é Nintendo, né? Em 29 de outubro de 2009, Bayonetta 1 foi lançado no Japão, tanto no Xbox 360 quanto no PS3. Alguns meses depois, foi lançado também na América do Norte. O feedback dos jogadores foi em sua maioria ótimo. Eles gostaram da Bayonetta, além do jogo ter um gameplay muito agradável de se jogar. Isso a versão do Xbox 360. Já na versão do PlayStation 3, o jogo tinha muitos problemas relacionados a frame rate e ficava lagando bastante, o que acabou desagradando ao público que adquiriu a versão para PS3. E apesar de ter vendido 1,3 milhões de cópias, o presidente da Platinum Games, Tatsuya Minami, ainda não estava feliz, e ele comentou o seguinte em uma entrevista: Bayonetta não vendeu o que queríamos que ele vendesse. Esperávamos que fosse algo um pouco melhor do que isso, embora você não possa colocar toda a culpa no jogo.
Acho que houveram muitos problemas com quando ele foi lançado e com o tipo de marketing por trás dele. Bom, e adivinha quem estava por trás do marketing do game? Isso mesmo, a SEGA. Ainda assim, o jogo vendeu cópias o suficiente para a SEGA começar a financiar uma sequência, Bayonetta 2. A equipe da Platinum avançou bem nesse novo projeto, e o desenvolvimento estava progredindo sem problemas, até que repentinamente a SEGA anunciou que estava retirando o financiamento do projeto. A Platinum ficou sem nenhuma maneira de finalizar o jogo. Isso foi uma baita surpresa negativa para a Platinum. Hideki Kamiya comentou mais sobre como foi esse cancelamento. Ele disse: "Quando começamos a fazer Bayonetta 2, inicialmente recebemos fundos da SEGA para desenvolver o jogo para múltiplas plataformas. Porém, o projeto foi interrompido devido a circunstâncias na SEGA." As circunstâncias às quais ele se referia era que em 2012 a SEGA fez um anúncio que iria fechar vários de seus escritórios na Europa. E no futuro, eles se concentrariam apenas em suas maiores franquias e jogos. Em resumo, ao invés de investir em jogos diferentes, únicos e estranhos, eles concentrariam seu esforço em algo mais consolidado e seguro, jogos como Sonic, que era um sucesso garantido. E na época, os dois jogos de Sonic que se seguiram a esse anúncio foram Sonic Lost World e Sonic Boom Rise of the Lyric, e como todos sabem, acabaram por se tratarem de um desastre completo. Pelo menos no ponto de vista de vendas e sucesso para a SEGA, além da má recepção por parte dos jogadores. Essa estratégia da SEGA em financiar apenas suas maiores franquias acabou por se mostrar meio desastrosa no fim das contas. Talvez se continuassem como estavam antes, não teriam passado pelo que passaram. Mas essa foi a escolha deles. E como resultado, a Platinum ficou com o jogo Bayonetta pela metade. Nesse ponto, apenas outra publicadora poderia intervir para financiar a outra metade do jogo e assim salvar o projeto. Foi quando surgiu uma esperança. No dia 13 de setembro de 2012, foi o dia que a Nintendo anunciou que Bayonetta 2 seria um jogo exclusivo para Nintendo Wii U. As reações dos fãs do primeiro jogo foram bem variadas, mas com o passar do tempo, ficava cada vez mais claro que a Nintendo havia ajudado a financiar o restante do desenvolvimento de Bayonetta 2. E de acordo com o produtor do jogo, Atsushi Inaba, se não fosse pela Nintendo, o jogo nem sequer existiria. Ele inclusive comentou: "Não estamos vendo isso como uma mudança de plataforma. Estávamos procurando um parceiro que ajudaria a criar Bayonetta 2, e a Nintendo era esse parceiro forte e cooperativo que estava disposto a criar e desenvolver Bayonetta 2 junto conosco. Como resultado, a plataforma se tornou o Wii U." Após ler uma declaração dessas, fica claro que a Nintendo era a única disposta a pagar por Bayonetta 2. Isso deixa o jogo em uma posição única quando se trata de quem é o proprietário. Segundo Hideki Kamiya, depois que a SEGA retirou o financiamento em Bayonetta 2, a Nintendo entrou em cena e ajudou a continuar financiando o jogo, o que permitiu que eles conseguissem concluir e entregar Bayonetta 2. Ele também complementa dizendo que os direitos pertencem à SEGA e à Nintendo. Aí entra o questionamento: a Nintendo não estaria preocupada pelo fato da Bayonetta ser muito sexy? Esse jogo poderia acabar prejudicando sua reputação com jogos voltados para a família. Mas ao contrário do que pensam, isso não é bem uma preocupação para a Nintendo. De uma forma estranha, a Nintendo não fugia do lado sexy da Bayonetta. Nenhuma nudez foi censurada nos jogos financiados pela Nintendo. Na verdade, eles realmente incentivaram isso. Exemplo disso foi quando Bayonetta 1 e 2 chegou ao Wii U. A Platinum Games adicionou algumas roupas bônus que Bayonetta poderia usar, todas com temas de personagens da Nintendo: Peach, Link, Daisy, Samus e até mesmo Fox. Como esses eram personagens da Nintendo e ela tinha que aprovar os designs, a Platinum evitou tornar esses trajes muito sexy. Com o Link em particular, eles fizeram a questão de cobrir os peitos da Bayonetta. Mas o feedback que eles receberam da Nintendo foi na verdade para mostrar muito mais decote com a fantasia. Isso realmente surpreendeu os designers da Platinum, mas isso deixou bem claro sobre o que a Nintendo queria alcançar com o jogo. Durante o fim do Wii e o início do Wii U, a Nintendo às vezes lutava com a percepção de que seus consoles eram apenas para crianças. Pessoas que consideravam-se jogadores adultos, muitas vezes se apegavam mais aos consoles da Sony ou Microsoft. Mas aqui estava a Bayonetta, mostrando claramente que era um jogo para adultos, que você só poderia jogar no Wii U. E Hideki Kamiya inclusive comentou sobre isso: "A Nintendo não é apenas uma empresa gigante com burocracia em cada esquina. Depois de trabalhar com eles por tanto tempo,
Tenho a impressão de que, embora haja momentos em que possamos bater de frente, eles são surpreendentemente abertos a discussões diretas. Antes do lançamento de Bayonetta 2, a Nintendo of America se concentrou fortemente na natureza adulta de Bayonetta. Com parte do marketing do jogo, eles contrataram uma modelo da Playboy para se vestir como Bayonetta e posar para uma variedade de imagens sensuais e bem explícitas, ao qual não iremos mostrar no vídeo, é claro. O que deu a impressão de que a Nintendo queria trazer um público mais adulto para o Wii U, enfrentando a dificuldade de associação dos consoles Nintendo à visão de algo infantil. E assim, em 20 de setembro de 2014, Bayonetta 2 foi lançado no Wii U, no Japão, com o jogo sendo lançado um mês depois do resto do mundo. As críticas do jogo foram bastante positivas, as pessoas simplesmente amaram o jogo, mas as vendas por outro lado, infelizmente, não eram tão boas. Em sua primeira semana, Bayonetta 2 conseguiu vender cerca de 40 mil cópias. Para se ter uma ideia em comparação ao jogo anterior, Bayonetta 1 vendeu quase 140 mil cópias no mesmo período. Essa é uma queda significativa nas vendas se comparado ao jogo anterior, mas também não é uma grande surpresa, já que Bayonetta 2 teve muito trabalho com relação ao lançamento. Ele foi lançado justamente na época do Wii U, quando o console estava passando por algumas dificuldades. Além disso, o jogo era completamente diferente dos outros jogos que a Nintendo lançava. Qualquer jogo nessa posição teria dificuldade em encontrar um público. Nada disso teria sido uma surpresa para a Nintendo. A verdadeira questão é resumida se a Nintendo ficou satisfeita ou não com as vendas que o jogo conseguiu. O jogo apresentou o Wii U a um grupo novo de jogadores? A resposta é um grande sim, porque a Nintendo continuou publicando e financiando os jogos de Bayonetta nos anos seguintes, incluindo uma versão de Bayonetta 1 e 2 para Nintendo Switch, além de Bayonetta 3, que vendeu mais de 1 milhão de cópias em apenas 2 meses. Inclusive, Bayonetta foi incluída no Smash, assim como dissemos lá no início do vídeo, na versão de Wii U e 3DS, e posteriormente também entrou no Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch, e no ano passado ganhou seu primeiro jogo spin-off, Cereza and the Lost Demon, que foi lançado com bastante crítica positiva. Em resumo, parece que a Nintendo fez o certo em apostar na série da Bayonetta. Embora esses jogos não sejam mais vendidos da Nintendo, eles com certeza adicionaram muito mais variedade ao catálogo da Nintendo. Claro que ela já tinha um catálogo diverso, tem muitos bons jogos, só que muitas pessoas só se lembram dos mais populares. Mas temos franquias incríveis, como o próprio Xenoblade Chronicles, por exemplo. Mas ter a Bayonetta nos consoles da Nintendo, sem dúvida, foi um excelente acréscimo para a plataforma. Em resumo, por que então Bayonetta é uma franquia da Nintendo nos dias de hoje? Simples, 2 fatores cruciais fizeram isso acontecer. O primeiro, Bayonetta foi totalmente abandonado pela SEGA. E o segundo, a Nintendo queria trazer um novo público para a sua plataforma. Se não fosse por isso, possivelmente Bayonetta seria uma franquia morta pela SEGA. Mas ainda bem que a Nintendo foi e assumiu a franquia, fazendo-la continuar e se tornar uma das melhores franquias, e um dos melhores hack and slash, pelo menos na minha opinião. A gente não sabe se as outras empresas, a Microsoft e a Sony, tentaram comprar a franquia ou sequer se ofereceram, mas ao que tudo indica, a única que se interessou foi a Nintendo. Sendo assim, sem ela, não teríamos o jogo. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Comenta aí se já sabia que se não fosse pela Nintendo, Bayonetta só teria um jogo. Além disso, já deixa o seu like cogumelo, ativa após tal, ou seja, o sininho, para não perder nenhuma notificação. E nos vemos no próximo vídeo. Obrigado!